Você gostaria de enxergar as coisas como são e conseguir esse estado verdadeiro de quietude da mente? Então fica comigo, porque neste vídeo você vai aprender a desempedrar a mente e a compreender o que é o não julgar. O tema de hoje é Não Julgue o Julgamento. E esse é o nosso episódio número 9 da série Mindfulness e Meditação, todos os domingos pela manhã. Bora lá? Então, nessa série a gente está estudando isso do despertar da consciência por meio da meditação, da atenção plena, de estar aqui no momento. E quando você começa a fazer isso, quando você começa a se sentar com os olhos fechados, a respirar, ou mesmo com os olhos abertos, você toma pausas no seu dia, você se lembra de si mesmo, faz uma respiração, para uns instantes e começa a observar o que acontece aqui dentro de você, você vai começar a perceber como funciona a sua mente, da onde saem os pensamentos. Então você vai começar a ver que aqui do mundo, ou seja, as coisas lá na vida, o trabalho, a família, a casa, quando você está sozinho, quando você está acompanhado, chegam impressões, chegam os eventos da vida, chegam as circunstâncias, e você começa a perceber que essas circunstâncias chegam aqui em você e encontram uma primeira camada de uma mente desorganizada, descomposta. Essa mente reage imediatamente a isso. Em vez disso, desse evento, dessa impressão chegar à consciência, lá no fundo, a razão, ela encontra uma barreira aqui na mente e imediatamente já rebota, volta. Isso acontece continuamente, milhões de vezes ao dia, sem que antes você percebesse, mas agora você começa a reparar. Você reage mentalmente às coisas sem perceber e agora você começa a ver pouco a pouco alguma dessas reações. Porque a mente, quando nós estamos adormecidos, ela é como um monstro, como algo que saiu do controle, como que foi abandonada ali. Imagina uma criança que não recebeu uma educação adequada, que ninguém nunca lhe colocou limites e cresceu assim toda a sua vida. E chega lá no mundo de verdade e as pessoas não deixam ela fazer o que ela quiser. Lá elas querem colocar ela no lugar, mas agora ela sofre muito, não é assim? Porque ela acostumou a fazer tudo o que ela queria. Essa é a nossa mente desorganizada que cresceu sem um pai. Cresceu sem uma mãe, sem uma consciência educando-a aqui dentro, né? Algumas características desta mente aqui de fora. Ela é reativa, ela reage a tudo o que ela vê. Tudo o que ela vê, ela julga. Ela diz é alto, é baixo, é bonito, é feio, gosto, não gosto, esse cheiro é bom, é ruim, essa comida tá salgada, tá doce. Tudo que chega para os sentidos dela, ela reage. Agora você começa a perceber. Ela é paranoica, ela cria problemas, ela se mete onde nem é chamada. Ela está vendo as notícias lá e se metendo nos problemas do mundo, mudando totalmente o estado psicológico aqui dentro, sem ter nada a ver com isso. Ela escuta uma fofoca no ônibus e já está sofrendo, já está criando emoções de algo que não está acontecendo com ela. E ela nem sabe se é real. Ela está inflamada. Quando a gente está inflamado, a gente toca e dói, não é assim? Tem uma reação ali do corpo tentando se restabelecer. Essa mente está inflamada, você toca ali e saem coisas, ela reage. Você fala de alguma coisa que ela acha que sabe, ela já quer dar sua opinião. E se a outra pessoa tem outra opinião, ela já quer ganhar a discussão, não é assim? Ela já quer converter a outra pessoa à sua mesma opinião. Ela está irritada. A nossa mente está tão cheia de informação nessa época que a gente vive,
quanta informação a gente consome, quanta informação nos bombardeia, que ela já está irritada. Isso tudo aqui já é um processo inflamatório, de doença, que sabe-se lá quantos anos essa mente está acumulando coisa aqui. Então, quando chegam essas impressões do mundo, essa mente não está suave, não é redondinha. E ela, então, devolve. Ela não permite que essa informação chegue diretamente à consciência que tem que fazer esse trabalho. E como que ela devolve? A mente devolve tudo isso baseando-se em comparação. Porque a nossa mente, essa daqui de fora, ela só consegue comparar as coisas. Ela não descobre nada novo. Ela pega algo que está acontecendo lá fora, compara com uma biblioteca de normas, regras, conceitos, opiniões que ela tem aqui e cataloga o que está acontecendo. Em base às suas expectativas. Nós pensamos que a vida nos deve. Nós pensamos que a vida nos deve fazer feliz. Que porque eu trabalho duro eu tenho que ser rico, eu tenho que conseguir sucesso. Que se porque eu me acho uma boa pessoa, a vida tem que também me tratar assim. As outras pessoas têm que ver o tão lindo que eu sou. E isso daqui já é a causa de muita frustração na nossa vida. As expectativas equivocadas da mente. Então o mundo vem com algo que ela não quer, que ela não estava esperando, ela não tinha expectativa. Uma chuva, num dia que você ia sair para fazer alguma coisa. E então a mente reage. Pô, que dia feio. Estragou o dia. Ou o estado emocional dela muda. Padrões. Quando as coisas saem do normal. Quando as coisas saem do esperado. Quando a vida decide mudar os seus planos. Ou não fazer as coisas como estava nas suas metas do ano. E por trás disso está muito medo. Muitos instintos do ser humano de preservação, de tantas coisas, que ao fim pergunta, isso daqui que está me acontecendo ameaça a minha vida? A minha existência? E reage, não, isso aqui não é bom, melhor que se vá. Então reage, resiste. Essa é a forma como a gente vai percebendo a nossa mente. E pode acreditar que você não está sozinho, se você percebeu isso, é porque essa é a natureza instintiva da nossa mente. Essa mente mais animal, essa mente mais instintiva que nós temos, está feita para nos defender. E toda a educação que ela recebeu ao longo dos anos, ou a má educação que ela recebeu, fazem com que ela esteja assim. Então é muito normal quando a gente começa esse caminho, ou mesmo estando avançado nele, porque a gente começa a perceber capas e capas nessa mente. Quando a gente percebe isso, a gente também está começando a sentir outras coisas. Junto com isso, a gente também começa a ter uma percepção disso, dessas capas, de alguns momentos que por alguma razão há uma abertura aqui e essa informação do mundo consegue chegar sem reação lá dentro, na consciência. A gente reflete. E a consciência ela não reage, ela absorve. E atua em base nisso, faz alguma mudança aqui, de forma que a próxima vez que receber essa informação, a atitude, a emoção vai ser diferente. Então, quando a gente vai tendo essa clareza, essa presença, essa lucidez, a gente começa a fazer esse trabalho de remover isso. Então, num segundo momento, a gente vai começando a reeducar essa mente desordenada. E aqui entra um aspecto, um trabalho importantíssimo que nós temos que fazer para poder conseguir isso, que é o não julgar. Para a gente parar de reagir aqui com a mente a tudo que acontece, cortar esse processo, pouco a pouco a gente tem que reeducar essa mente a que ela não tem que reagir a tudo. Ela não tem que se irritar com tudo que acontece. Ela não tem que ser alérgica aos eventos da vida.
Só que aqui entra um detalhe muito importante que eu quero que você entenda, que o julgar é parte dessa mente aqui, dessa que estava lá. E dessas pedras aqui também. Então, um erro muito comum no nosso caminho espiritual é julgar o julgamento. Porque como a gente entende que eu não devo julgar, eu penso que eu tenho que ter a mente em branco, que eu tenho que olhar a vida como um morto que não reage a nada. E não, a sua mente, a menos que você seja um iluminado, que você tenha a mente Cristo, vai reagir. É natural, é um processo. É como você dizer que choveu e molhou. Não dá para chover e não molhar. Enquanto você tem a mente, ela vai julgar. Então, para a gente chegar nesse não julgar é um processo. Toma tempo. E é uma questão de níveis. Agora você julga 99% das coisas e não julga 1%. Agora você julga 98% e não julga 2%. Talvez antes você comparava esses vídeos, nossa, o antigo dele foi mais legal. Ah, esse daqui não tá tão interessante como o outro. Agora você talvez comece a aceitar que cada vídeo, que cada ensinamento tem a sua forma. E que cada pessoa ensina da sua maneira e assim por diante. Isso não quer dizer que você tem que ver todo o vídeo que você vê. Que você tem que ficar em todo o vídeo. Se o vídeo não ressoou com você, sem julgar, você desconecta dali. Não houve a vibração. Mas então, para não julgar, primeiro, a gente tem que aprender ou aceitar que a gente vai julgar. Então, a gente tem que começar o exercício do não julgar com não julgar o julgamento. Que é o tema de hoje, né? O exercício principal é você começar a perceber que julga as coisas, que põe um rótulo em tudo que vê. E aceitar que isso está bem. Porque se você não aceitar isso, se lutar contra isso, você vai criar uma força de reação e no fim você está reagindo agora não ao evento, mas ao julgamento que você está fazendo do evento. Então não julgue. Aqui nesse caminho a gente não está para julgar se a gente é boa gente, se a gente é má pessoa, se a gente pensa muito, se a gente pensa pouco, se os nossos pensamentos são bonitos ou não. Nós estamos aqui para observar, como consciência nós observamos as coisas que chegam lá, se essas coisas do mundo geram alguma reação na nossa mente, algum juízo, algum julgamento. E observamos, estou julgando as coisas, estou julgando essa situação como algo negativo. Logo que nós observamos isso, esse processo acontecer, nós refletimos. Nós perguntamos por que eu acho isso, por que eu estou tendo esse julgamento. E logo eu transformo. Se eu percebo que esse julgamento realmente vem aqui do ego, dessas barreiras, eu analiso. Por que eu acho que isso é negativo? Ah, é porque se isso realmente acontecer, isso vai me prejudicar dessa forma, ou isso vai atrasar o que eu queria fazer, ou isso vai e tal, e tal, e tal coisa. Então, agora a gente começa já a colocar a nossa consciência em ação. Por isso que o mindfulness, a atenção plena, o trabalho interior requer intenção, requer um certo tipo de esforço. Não o esforço duro, mas um esforço da intenção de ver as coisas que acontecem aqui. Que se a pessoa flui, é meio que sem esforço. Com o tempo, ela vê todo esse processo acontecer, mas ela não se posiciona nem favorável nem desfavorável. Porque tem dias que a gente está com a mente está louca. E a gente só percebe a loucura da mente. E sabe que isso vai passar. E tem dia que a mente vai estar um lago sereno. E nisso reside, então, essa grande diferença entre querer amordaçar a mente, pegar uma criança mal criada que não para e amarrar ela na cadeira e ela vai ficar gritando aí, e reeducá-la de forma que ela se comporte bem naturalmente. Nós não queremos amordaçar a nossa mente. Sentar para meditar e querer parar de pensar à força faz mal para a mente, danifica a mente.
Mas quando a gente aquieta a mente, como que a gente faz isso no dia a dia? Você não pode deixar a louca da mente todo dia pensando qualquer coisa e depois chegar em casa e querer fazer 10 minutos de meditação zen. Não. A higiene mental tem que ser quando você está no trânsito. O que você está pensando dos outros condutores? O que você está pensando dos pedestres? Quando você está no trabalho, dos clientes, dos seus colegas de trabalho, na sua família, durante o dia você tem que ir acalmando a mente, respirando conscientemente, observando, testemunhando, reconhecendo o que é normal, o que é natural. E aprendendo a receber passivamente tudo isso. Como estamos por aí? O que a mente está julgando? Observe-a. Vamos então para a parte final. Como que a gente pode passar num nível ainda mais profundo, que eu acho que é onde muitos, quando começamos esse caminho, conseguimos avançar nessa parte, mas ficamos aqui na segunda barreira, que é esse desempedrar essa mente. Para a gente finalizar essa ideia, e a parte mais importante, eu acho, desse não julgar o julgamento, está nessa parte profunda e inconsciente dos julgamentos que a gente já não faz, mas que a gente já empedrou na nossa mente mais profundamente. O que eu quero dizer com isso? O que você pensa que é o real, não é assim? Pense numa pessoa que você goste muito. Você tem bons pensamentos em relação a ela, não é assim? E pense em uma pessoa que você não goste muito. Você tem pensamentos opostos em direção a essa pessoa, não é assim? Mas pode acreditar que no mundo existem pessoas que têm pensamentos totalmente diferentes sobre essas mesmas pessoas. E a gente busca confirmar na vida, reagir aqui às coisas que acontecem para dizer que eu tô certo. Nesses mesmos vídeos aqui deste canal, eu não sei qual é a sua religião, o seu ponto de vista filosófico, o que você acredita, ou as suas experiências da vida. Se você está aberto, se você está receptivo, essas ideias que eu estou te falando, de alguma maneira chegam na sua consciência, você filtra isso e usa o que você pode usar disso. Agora, se você vê esses vídeos, se uma pessoa vê esses vídeos com a finalidade de reforçar a sua realidade, de buscar os sinais que eu quero ver, de buscar as coisas que reafirmam que eu estou correto, que eu sei a verdade, você vai se chocar. Vão ter coisas aqui que eu falo e sua mente imediatamente fala, não, isso daí tá errado. Isso daí, da onde tirou essa ideia? Tá viajando na maionese. Não é assim? Ai, nossa, isso daqui eu sabia que era assim. Então, é uma luta de conceitos, é um choque. Mas a gente tem que perceber que o que a gente chama de realidade, o que a gente quer ver no mundo, é simplesmente a nossa opinião muito pessoal da vida, das pessoas, de como o mundo deveria funcionar, do que eu deveria ter na vida, do que eu sou, que já está empedrado aí. Já é uma crença estabelecida, você já é isso. Você nem questiona, você nem precisa julgar o que está acontecendo. Para você é uma realidade, é uma verdade. O que são essas coisas, no fim, se a gente simplifica? Gostos e desgostos ou aversões. Tem certas coisas no mundo que eu busco, que eu gosto, e tem certas coisas no mundo que eu não gosto, que eu reprimo, que eu evito. Quando a gente nasce no Brasil, geralmente a gente já tem um time de futebol, né? A gente nem pergunta se você gosta de futebol, o que você acha desse time. É o time, geralmente, do seu pai, né? Você já nasce até com a camiseta aí do time. Então, você aprende a gostar desse time. Você nem se pergunta por que eu tenho um juízo favorável desse time.
E você tem aversão aos outros times de futebol, não é assim? Nenhum torcedor desse time vai ficar comemorando quando ganha todos os outros. Não é assim? E se ele pudesse fazer isso, ele seria muito mais feliz. Porque ele poderia comemorar muito mais vezes. Tem gente que não gosta de cebola, não é assim? Ela evita a cebola. Ela nem julga se a cebola é boa, se é ruim, se serve, se não serve. Eu não gosto. Ah, me dá aí a pizza sem cebola, por favor. Eu não quero dizer que a cebola é boa, que é ruim. A cebola é cebola. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, mas quem é? É uma mente petrificada aí, ela teve uma impressão. Tem gente que não gosta e nunca nem provou. Não é assim? Então aqui eu te dou uma atividade para você se conhecer. Para você conhecer essas pedras que estão aqui empedradas na sua mente, evitando que as coisas cheguem à luz da consciência. Simplesmente pegue uma folha de papel, divida essa folha em 2, coloque aqui de um lado gostos e aversões. Dobre essa folhinha, coloque no seu bolso e vá pela vida anotando, refletindo sobre as coisas da sua vida. O que você gosta e o que você não gosta na vida. Logo pergunte-se por que eu gosto disso e por que eu não gosto disso. No trânsito, quando você está indo para o trabalho, no escritório, no trabalho, com seus filhos, com sua esposa, sua namorada, com você mesmo, com a sua mãe, com o vizinho, com o desconhecido. Em todas as áreas da vida, comece a anotar. O que eu gosto? E nem sabia que eu gostava? Tipo de música, a comida, as conversas. E o que eu não gosto, o que eu evito? Quando a gente vai fazendo isso, vai percebendo esses julgamentos que tem na nossa mente, a gente começa a perceber que eu não sou escravo disso. Não preciso escutar a mesma música toda a minha vida. Não preciso falar da mesma coisa toda a minha vida. Não preciso me vestir da mesma forma toda a minha vida. Não preciso passar a vida inteira com as mesmas pessoas. Bom, se você está casado é melhor, né? Mas as suas amizades, as suas afinidades. E quando a gente começa a fazer isso, então o mundo, as pessoas, as coisas, as situações, os eventos podem chegar para a gente nus e crus, como eles realmente são. A gente já não vai ter uma barreira em relação a esses julgamentos reativos, nem a essas questões petrificadas na nossa mente. E a gente vai poder ver as coisas como são. Este vídeo como é. Sem ter que comparar com o de outra pessoa, com o meu mesmo de um dia atrás. Esse vídeo com o que ele tem para entregar. Esse momento com o que ele tem. E aí, com o tempo, a gente vai começar a perceber que existe uma mente superior, interior, íntima, que já não é essa mente dos conceitos, do intelecto, da luta de ideias aqui. É a mente que se conecta com a mente cósmica, com a mente universal, a mente Cristo, pelo qual a essência, a consciência pode pensar. Mas essa mente é serena. Essa mente ela não reage. As coisas chegam para ela e são absorvidas nesse vazio. Essa consciência reflete e pode ser que saia algo dali, uma luz, que faz a pessoa atuar, que faz a pessoa agir em relação a isso. Essa é a maneira como nós podemos, no mindfulness, na meditação, no viver agora, no despertar da consciência, conseguir separar as coisas
da nossa opinião sobre elas. Sem a expectativa, sem o objetivo de que a gente, agora que eu estou despertando, eu já não julgo as coisas, ou eu já sou perfeito, ou já não cometo erros. Não. Agora você julga mais, você comete mais erros, porque agora você consegue vê-los. E isso está muito bem. O primeiro passo é olhar, né? Como diz aquele ditado lá, o cisco no olho, vê o cisco no olho da outra pessoa e não vê a viga no seu, alguma coisa assim. A gente começa a ver essas coisas que já estavam aí. E a gente começa a recuperar essa flexibilidade da nossa mente. A nossa mente, a verdadeira mente, ela é tão abrangente, ela é tão flexível, porque ela não tem um monte de regra para seguir, ela não tem um monte de programa, conscientes ou subconscientes, inconscientes, que fazem ela ter uma resposta para tudo. Ela só é uma mente expansiva, que se abre, que assimila e que é como capaz de moldar, de assimilar, de criar com tudo isso que vem. E o extrato disso é sabedoria. O extrato disso é uma lição, um aprendizado, é algo. Então essa mente daqui ela é a expressão da pura luz, da sua consciência, das partes do seu ser se expressando e interagindo com o mundo. Por meio dessa mente aqui fala a sabedoria, a paciência, a compaixão, a bondade, o dinamismo, a alegria, a graça, a gratidão. Tudo está aqui. Essa mente é pura luz. Daqui não sai nenhum juízo. Daqui só sai luz. E esse é o nosso objetivo aqui nesse canal, no Trabalho Interior, fabricar a nossa própria luz. E um dos aspectos, dos passos aqui, das ferramentas que a gente tem nesse caminho é aprender a não julgar. Mas antes, não julgar o nosso julgamento, esse processo natural de uma mente desorganizada, mal educada por nós mesmos. Se você gostou desse vídeo, aqui no canal tem muito mais. Se inscreva, curta, compartilhe com alguém que também pode receber essa ajuda. Eu sou o Douglas, seu amigo nesse caminho espiritual, e espero te ver numa próxima. Um grande abraço.